Já não é de hoje que tem se falado sobre produtividade. É um assunto que eu observo que tem se falado muito e já tem um bom tempo. E por conta desse excesso, né, sobre esse assunto, veio também a questão da produtividade tóxica, né? Então são esses dois lados que têm se falado bastante. Por um lado, as pessoas que buscam a todo custo produtividade, sacrificando saúde, sacrificando vida pessoal, sacrificando tudo e vivendo em função do trabalho, em função das conquistas, né? E, do outro lado, as pessoas que já estão de saco cheio desse assunto de produtividade, que é só ver um vídeo ou qualquer coisa falando do tema, tem o nome produtividade, já cai fora, já não aguenta mais, né? Porque meio que saturou um pouco, né, esse tema. E eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouco sobre tudo isso, sobre os dois lados e a gente refletir um pouco em como a gente pode ser produtivo sem ser tóxico, né? Sem exagerar, sem que isso possa refletir negativamente na nossa vida. Eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar em produtividade, em que eu tive contato, eu era nova, acho que foi com as blogueiras. Na época do auge das blogueiras, que as blogueiras faziam aqueles vlogs que acordavam 5 horas da manhã para treinar e tomava aquele café super saudável e tomava o café preto e enfim, aí e tinha um horário para estudar, para ler, para organizar o trabalho. Aquilo ali para mim eu achava o máximo, né? E era até interessante, eu acho que de uma certa medida incentivava, né? Mas acho que a maioria não praticava isso, né? Meio irreal, mas para a maioria das pessoas, mas eu acho que até então não tinha essa cobrança tão forte. Eram ali os exemplos daquela vontade que a gente tinha de ser um pouco parecida com as blogueiras, mas a realidade da maioria das pessoas, principalmente quem é CLT, não é exatamente aquela, não dá para a rotina, né? E eu acho que depois veio essa onda dos coaches, que aí veio de forma mais intensa essa questão da produtividade, né? Aquela questão de acorde às 4 da manhã, trabalha enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, e enfim, aquela coisa de faça o máximo em menos tempo, aquela questão da performance, né? Que ficou muito difundida pelos coaches e na internet, né, de uma forma geral. As pessoas ensinando como serem mais produtivas e isso acho que gerou uma certa ansiedade nas pessoas. E as pessoas acabaram se sentindo um pouco pressionadas em ter que ser muito produtivo. Aquela coisa de empreenda, tenha tantos empregos, faça renda extra. Então é uma produtividade muito, sabe, exacerbada e que as pessoas têm que ser produtivas, têm que empreender, têm que ter muitas rendas, enfim. E aquilo não condiz com a realidade das pessoas, né? Eu acho que acabou virando realmente uma produtividade tóxica. E aí a pergunta é como ter o equilíbrio? Porque eu vivi um pouco os dois lados, né? Eu tive o lado do sedentarismo e da preguiça muito grande durante um bom período da minha vida, em que eu estava perdida e sem sentido. Já falei isso muito em outros vídeos, principalmente no primeiro vídeo do canal. Mas, e hoje eu vivo essa questão da produtividade. Eu sinto que eu me cobro bastante nisso e eu estou tentando combater isso, e é por isso também que eu acabei estudando muito sobre o assunto, porque estava me gerando uma ansiedade, um sentimento ruim, não estava sendo legal. E assim, uma coisa que ficou muito
clara diante de tudo, de todas as coisas que eu tenho vivido e de tudo que eu pesquisei e que eu li, que eu acho que a gente tem que ter um foco, né? Essa questão de multitarefas não é uma coisa boa, não é legal. Acho que ficou muito difundido isso e que a gente tem que ter várias tarefas, que a gente tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. E isso acaba prejudicando até a nossa saúde. E a gente, tanto física quanto mental, né? Uma coisa tá ligada à outra. E sem saúde não tem produtividade. Uma hora a gente, né, sucumbe. Não é à toa que tá aí os burnouts, que tá muito em alta, né? Acho que as pessoas começaram a viver muito pro trabalho, ainda mais hoje em dia que o trabalho vem para casa, né? Vem para dentro de casa. Esse celular, a gente não desconecta, né? Na época dos nossos pais, nossos avós, enfim, por mais que eles trabalhassem muito, por mais que tenham um trabalho duro, acho que hoje teve muita coisa, facilitou o digital, facilitou muita coisa, mas existia um rompimento, né? Chegou em casa, até por questões de impossibilidade mesmo de estar tendo contato ali com as coisas do trabalho, né? Não tinha o celular, o computador, essas coisas que para deixar a pessoa conectada, né? O tempo inteiro com o trabalho. Então isso acabou fazendo com que o trabalho durasse mais do que deveria, né? Mais tempo ainda. Então a gente não consegue ficar tanto tempo focado só em trabalho. Uma hora a gente sucumbe, como eu falei. Então, eu acho que existem momentos e momentos da vida. Por exemplo, eu estou em um momento em que de redescoberta da minha questão profissional. Já falei também. Eu sempre nos vídeos acabo citando muito a minha vida como exemplo, porque esse canal eu abri justamente para refletir sobre muitas questões que estão passando pela minha cabeça, pela minha vida, e eu divido com vocês para que também possa ajudar vocês que estão passando pela mesma coisa que eu, né? E como eu estou nessa mudança, né, buscando algo novo, por estar infeliz com o meu trabalho atual, eu preciso de um foco maior. Então, às vezes, se você está iniciando na vida profissional, se você não tem ainda experiência, você, por um período de tempo, você focar mais no trabalho, focar de uma forma mais intensa, é natural. Só que é por um curto período de tempo. Então, eu estou um pouco sobrecarregada, porque aqui cuidados com a casa, eu não tenho secretária, eu não tenho babá, então eu tenho um filho de 2 anos, tem a roça que eu ajudo também meu marido em algumas coisas, tenho o escritório, que é o que eu quero aos poucos e me desvencilhar, né? E agora tem as gravações, que é algo que eu me propus a fazer e quero me dedicar. Então, eu vou ficar um tempo mais produtiva, vamos dizer assim, vou estar talvez me dedicando de uma forma mais intensa, mas é por um período de tempo, né? Eu estou nessa transição, então se você está iniciando uma carreira, se você tem um foco em um objetivo específico, faz parte. Os atletas, por exemplo, quando chega perto das Olimpíadas, né? Eles precisam dar uma focada, eles precisam treinar cada vez mais e às vezes forçar além do seu limite, né? Mas isso é por um curto período de tempo, até porque o corpo precisa se recuperar, a mente precisa se recuperar, a gente precisa do descanso, a gente precisa do sono para resetar nossa cabeça, nosso corpo, porque sem saúde a gente não tem produtividade. Então, o descanso eu acho que é fundamental. E aí vem a questão, o que fazer para ter esse equilíbrio, né?
Então, tirando esses momentos em que a gente precisa dar um foco maior, né, que é um período curto de tempo, eu acho que de uma forma geral, a gente tem que focar no máximo em 3 coisas, em 3 áreas. Eu acho que 3 ainda é muito, mas assim, vamos dizer, por um período de tempo, foque em 3 atividades que são mais importantes da sua vida, né? Então, porque às vezes a gente tem multitarefas e se sobrecarrega de várias atividades, de várias coisas que são mais irrelevantes. Então, se a gente puder delegar ou, sabe, ir eliminando certas atividades que são mais desnecessárias, com certeza vai ajudar bastante. E assim, durante nossa... Ai, meu Deus, na roça é assim, tem uma abelhazinha, uma maribondo. Enfim, aqui como não tem corte, eu não edito, então vai assim mesmo. Então, o que é que eu sugiro, né? Que eu estou fazendo, né? Eu estou tentando fazer. A gente focar nas coisas mais importantes, escolher no máximo 3. E a gente focar num objetivo que seja maior e mais a longo prazo, seja algo que seja mais importante. E não em vários objetivos pequenos que você vai concretizar mais rápido. Só para ter aquela sensação de que você está sendo produtivo, de que está acontecendo. Ou seja, focar mais na atividade e menos no resultado, né? Agora eu vou dar o meu exemplo novamente. Se eu for focar no resultado, eu tenho hoje 46 inscritos, né? Aí no YouTube. Eu estou focando agora nesse momento no resultado? Não, porque isso aqui é a longo prazo. Eu estou focando na atividade, porque isso me faz bem. Isso para mim é até uma terapia, tá, gente? Isso me faz bem e eu vislumbrei que isso pode ser algo que possa me trazer algo a mais, né? Como um trabalho. E aí eu consegui o meu objetivo de deixar meu trabalho atual. Então, eu estou focada em me desenvolver. Eu estou me desenvolvendo, eu falar com a câmera, cada dia mais eu vou melhorando, eu vou me desenvolvendo. Eu sei que eu gaguejo muito, eu falo muito Eu tenho dificuldade de me assistir, mas às vezes eu assisto, né, para poder ter uma certa crítica. Antes eu não assistia de forma alguma, mas eu percebi que às vezes é necessário para eu conseguir enxergar isso. E é com o tempo, né? Eu não vou ter essa facilidade com a câmera, nem vou ser uma pessoa com muitos seguidores de uma hora para outra. Eu acho até porque as coisas que são muito rápidas, né? Não tem aquele mesmo gosto, né? De você estar ali aos pouquinhos, conquistando, se desenvolvendo. E eu sou muito grata a essas 46 pessoas que estão inscritas no meu canal, que me deram essa confiança. Eu espero que vocês estejam aqui no início de um sonho que vai se desenvolver, vai ser realizado. E que vocês continuem aí comigo, que eu vou ser eternamente grata. E eu agradeço muito a confiança, mas enfim, eu fico fugindo do assunto, eu falo demais, mas é porque eu leio cada comentário de vocês, eu sou grata a cada pessoinha que tá aqui, que tá comentando. Então, gente, o que eu posso falar é, foque nos objetivos maiores, não foque no resultado. O que você realmente quer a longo prazo. Então, cada dia faça um pouquinho daquilo. Faça um pouquinho do que... Porque quando você se coloca o dia todo ocupada com milhares de coisas, você acaba deixando de lado outras coisas importantes da sua vida, como a sua família, como o seu lazer, né? Muito só focada em resultado, em ser produtivo, né? Na performance, como os coaches estão falando ultimamente. Então, o trabalho é importante, muito, muito importante.
Hoje, por eu estar muito infeliz com o meu trabalho e querendo muito trabalhar em algo que eu goste, hoje eu percebo como é importante, como, sabe, a gente se sentir bem com o nosso trabalho, com o que a gente faz, com o que a gente está contribuindo, né, de alguma forma. Todas as áreas estão contribuindo de alguma forma. Uma pessoa que recolhe lixo, sou muito grata, porque se não fosse ele, o lixo da minha casa estaria ali acumulado, enfim. Então, cada profissão está ajudando, né, essa engrenagem, né? Então, é isso. Eu falo, desfoco um pouco, mas resumindo, eu acho que a gente tem que buscar fazer as coisas que façam sentido para a gente, os nossos objetivos, mas que a gente não deixe de lado as outras coisas que são tão importantes quanto até mais, como por exemplo a sua saúde, sua família. Sem sua saúde não tem trabalho, não tem nada, né? Então, o trabalho é importante, mas eu acho que existem outras coisas que são fundamentais. E o trabalho já ocupa grande parte do nosso dia, né? Então, se a gente ficar obcecado nessa questão de produtividade, a gente acaba se perdendo bastante. Então é isso, eu acho que nem 8 nem 80, né? Eu acho que a gente não pode se paralisar diante das dificuldades, a gente tem que ir atrás, mas eu acho que cada coisa no seu tempo, faça um pouco cada dia, né? Eu acho que as pessoas que pegaram muita raiva dessa questão de produtividade é muito porque elas vendem uma coisa irreal, em que a maioria das pessoas não vão conseguir fazer. Dormir poucas horas, isso é extremamente prejudicial à saúde. Dormir pouco, largar da sua vida, da sua família, seu lazer, estar sempre focada em grandes resultados. Isso a maioria das pessoas não obtém esses resultados que as pessoas querem vender. Então, acho que acaba gerando uma raiva mesmo, né? Eu também tenho uma certa raiva disso. Eu tô num momento, assim, muito meio obcecada por produtividade, mas eu acho que é porque é um momento que eu tô vivendo e que eu tô muito sobrecarregada. Mas eu sei que eu vou precisar desacelerar, eu tenho essa consciência, porque eu não a vou aguentar, né? Tudo é por um período de tempo. Então é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, que vocês se inspirem nos meus exemplos e nas minhas reflexões e que foquem na qualidade, não na quantidade. Foque que vocês consigam desenvolver o seu trabalho, suas habilidades aos poucos, cada vez mais. Foque em ficar bom naquilo que você se propõe, que você gosta, e não fazer milhares de coisas, se possível, delegue. E é isso. E eu espero quem estiver por aqui. Agradeço muito a quem está assistindo até o final, que fica aqui até o final e que deixa seu like. Isso me ajuda muito. E é isso, eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.